Ok, tá certo. Daqui a pouco vamos calcular essas coisas de pH para vermos bem como é que funciona. Aqui eu tenho 7. Pois aqui eu tenho o quê? Eu tenho 14. Ótimo. Então, quando dá 7, dissemos que a solução é neutra. É neutra. Quando dá um número acima de 7, é básica. E quando dá um número inferior a 7, quando dá menor que 7, é que é ácida. Não é isso aí? Isso aqui é uma escala de pH. Isso aqui é uma escala de pH. Isso aqui é escala de pH. Ok? Ok? Eu disse que isso aqui é potencial dos íons hidrogeniônicos. Como é que nós podemos calcular isso de pH? É uma coisinha muito simples. pH é dada por menos logaritmo da concentração dos íons H+. Certo? Isso significa que aqui nossa base do logaritmo é 10. Aqui. Você não pode esquecer, a nossa base é 10. Só que não se escreve. É 10. Eu não deveria ter dito logaritmo, deveria ter dito LG. Mas ok, é força do hábito. Quando é LG, a base quer dizer que é 10. Só coloque log, tem que dizer que a base é 10. Mas isso aí já é matemática. Quando nós estamos a tratar de pH aqui na química, fica a saber que a base é 10. Estamos juntos, né? A base é 10. Saiba disso, ok? Embora que eu escreva log, escreva LG, entenda que a base que nós temos aqui é 10. Então significa que o que eu tenho que ter mesmo para calcular o pH é a concentração dos íons hidrogeniônicos. Basta eu ter essa concentração de íons hidrogeniônicos, eu hei de calcular o pH sem estresse. Desde que eu tenho. E olha só, uma base, um exemplo está aqui, hidróxido de sódio. O que me dá? Me dá íons hidrogeniônicos, hidróxido de sódio. Me dá íons hidrogeniônicos. Quando eu dissocio isso aqui, me dá que íons? Me dá o íon sódio e me dá o íon hidroxila. Não é isso aí? Não é isso aí que me dá? Então, nesse caso aqui, eu quero calcular o pH dessa base aqui, então eu teria que dar uma manobrinha primeiro para poder ter o pH de uma base. Nesse caso aqui, eu primeiro teria que calcular aquilo que eu chamo de pOH, potencial de íons hidroxiliônicos. Nesse caso, o pOH é dado por, a fórmula é a mesma, menos Lg da concentração dos íons hidroxilas, certo? Quando for uma base, a primeira coisa que você vai calcular não é pH, é pOH. Depois de calcular desse pOH, você vai fazer uma relação que existe entre pH e pOH, que diz o quê? Que diz que pH mais pOH é igual a 14. Então daqui é onde você já começa a escapar. Se quer pH, vai isolar. Estamos juntos, né? Vai isolar. Vai dizer que pH é igual a 14 menos pOH. Significa que se você tiver uma base, a primeira coisa que calcula é o pOH para depois calcular o pH. Estamos juntos, né? Então, nós temos essas duas formas para podermos calcular o pH ou pOH de uma solução. Mas sempre o que nos pede é pH. Mesmo o pOH pode nos pedir. Então, é só nós lembramos dessa relação aqui. pH mais pOH deve ser igual a 14. Então, essa relação aqui, para além de dar pH, também te dá o pOH. Ok? Então, essas são fórmulas gerais para calcular o pH. Fórmulas gerais. Para o cálculo do quê? Do pH. Então, potencial dos íons hidrogeniônicos. O pH quer dizer potencial dos íons hidrogeniônicos. Muito bem. Está claro que aqui a grande lenga-lenga vai ser achar o potencial e vai ser achar a concentração dos íons hidrogeniônicos, assim como achar a concentração dos íons hidroxiliônicos. Porque mal que o senhor acha isso, logo calculou o pH ou logo calculou o pOH. Estamos juntos, né?
Isso vai variar de substância para substância. Por exemplo, no ácido clorídrico, qual seria a concentração que você poderia achar? Qual seria a primeira coisa a calcular? pH ou pOH? Clorídrico. O que você calcularia primeiro se te desse ácido clorídrico? pH ou pOH? Calcularia pH, porque isso aqui é um ácido. Nesse caso, não é assim? É um ácido. Se eu dissociar isso aqui, eu vou ter a concentração de íons H+, mais o que? Concentração de íons o que? Clorídrico, não é? Se eu dissociar. Se eu dissociar. Não, relax. Se eu dissociar, tinha esquecido, ok? Então, se eu dissociar, significa que eu fico com H+ aqui, depois fico com os íons clorídricos. Então significa que eu tenho que calcular aqui em primeiro lugar será pH. É claro que eu vou calcular pH porque a forma me diz que é menos logaritmo da concentração de íons H+. Isso aqui quando eu dissocio tem a concentração de íons H+. Ok, mais outra questão. E se eu tivesse hidróxido de sódio? Hidróxido de sódio não. Se eu tivesse hidróxido de... droga, pá. Se eu tivesse hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio está aqui. Como é que eu calcularia o pH? Tenho que fazer isso, né? Íons cálcio mais íons hidroxílios. São quantos aqui? São 2. Então, nesse caso, eu terei que calcular primeiro o pOH. pOH disso será igual a menos logaritmo da concentração de 2 vezes íons hidroxílios. Está a entender, né? Sim. Está a entender, né? Porque a quantidade que foi liberada aqui são 2. Então terei que usar toda a quantidade aqui, que são 2 vezes íons hidroxílios. Então tem que contar com esse tipo de coisa, mas apesar de que isso não acontece muito, mas estou a alertar que às vezes você tem que levar aquele coeficiente ali, meter na tua fórmula, que é o valor da sua concentração. São 2 moles, então tem que meter lá. Estamos juntos, né? Ok, tá certo. Então, para esse cálculo de pH, nós vamos separar. Por quê? Por que nós vamos separar? Existem substâncias fortes e existem substâncias fracas, moderadas, etc. Recorda disso, né? Então, já que nós já sabemos que vamos calcular pH e pOH de ácidos e bases, por que isso nós vamos fazer aqui? Porque são esses que libertam H+, ou são esses que libertam íons hidroxiliônicos. São esses dois que libertam H+, ou OH-. Então, vamos calcular o pH de ácidos e bases. Até então. Primeiro, vamos começar pelo cálculo de pH de ácidos e bases fortes. Pode escrever aí. pH de ácidos e bases fortes. pH e pOH de ácidos e bases fortes. Definição. Esses senhores, os ácidos e bases fortes são substâncias que se dissociam completamente. Recorda disso? Sim. Então, se você tiver a concentração de um ácido, nesse caso, só começar pelo ácido forte, tem um ácido forte, eu quero calcular o seu pH. Saiba que ao dissociar esse ácido aqui, a sua concentração, a concentração desse ácido aqui é automaticamente igual à concentração dos seus íons H+. Entendeu? Sim. Se eu estou a falar de ácido clorídrico, se você logo tiver a concentração do ácido clorídrico, você não sofre mais, porque aquela concentração do ácido clorídrico que eu te dei significa que é a concentração dos íons H+. Isso só acontece com ácidos fortes. A concentração do ácido é igual à concentração dos íons H+. Certo? Agora, se for uma base forte, é a mesma história.
Se for uma base forte, temos que saber que a concentração da base é igual à concentração dos íons hidrogeniônicos. base vai ser igual à concentração dos íons é uma questão, tio. Para de coçar queixo. Vai ser igual aos íons do OH. Exatamente, vai ser igual à concentração dos íons hidroxiliônicos. Certo? Não hidrogeniônicos, hidroxiliônicos. Ei, agora está com o baixo longo, pá. Ok. Isso aqui é hidrogeniônico. Isso aqui é hidroxiliônico. Só isso só. Certo? Certo. Fique claro, né? Isso só acontece com o quê? Com ácidos e bases fortes. Não pode esquecer. Só acontece com ácidos e bases fortes. Para os fracos, vamos tratar. Fica calmo. Agora estamos a tratar dos fortes. Os fortes é que mandam agora. Ok, escreve lá aí 2 exemplos que vamos resolver together. Para nós podermos ver como é que isso funciona. Ok, tá certo. Temos aqui, determina o pH e o pOH do suco gástrico, cuja sua concentração é de 0,001 moles por litro. Então, suco gástrico, lá no suco gástrico nós temos o ácido clorídrico. Lá no nosso estômago, lá, temos o ácido clorídrico que é responsável por queimar tudo que a gente come. Por isso que o aspecto das fezes não é tão bonito, não. Não é tão bonito, não. Vamos lá colocar os nossos dados, ok? Vamos lá colocar os nossos dados. Nós temos que a concentração do HCl, que é o Hospital Central de Lixinga, ok? É mesmo, como é um ácido forte, esse aqui, ácido clorídrico, é forte, né? Quais são os outros hidrácidos fortes? Estamos a falar de ácido iodídrico, bromídrico, certo? Os da família dele. Ácido clorídrico é forte. Ok, melhor ver a aula sobre ácidos fortes e bases fortes, porque isso é muito importante. Ok, tá certo. A concentração do ácido clorídrico, já que ele é forte, vai ser igual à concentração dos íons do que? H+, não é isso aí? Não é? Hidrogeniônicos. Exatamente. Que é de quanto? É de 0,001 moles por litros. Queremos calcular o pH. Isso é a mesma coisa que dizer molares, não? Exatamente. Queremos calcular o pH e queremos também calcular o pOH. A primeira coisa nós já calculamos vai ser pH, claro, não é assim? A primeira coisa a ser calculada vai ser o pH, porque esse aqui é um ácido. Então nós temos aqui na nossa fórmula ou resolução, ok? Fórmula ou resolução. O que nós temos? Temos que o pH é dado por menos Lg da concentração de íons H+. Sabemos que ao dissociar o ácido clorídrico nós vamos libertar um íon H+, certo? Só me libertar um. Certo. Então só tipo P disso aí. Olha só, isso aqui é notação científica. Fica o quê? É 10 elevado a menos... menos 2. 3. Menos 3. Então nós temos aqui que o pH será igual a menos logaritmo da concentração de 10 elevado a menos 3. Estamos juntos, né? Olha, aqui eu disse que a base é 10. Quando nós estamos nessa situação de logaritmos, na matemática, nós já aprendemos que se aqui o número daqui for igual ao número daqui, nós logo trabalhamos que a nossa resposta aqui é o nosso próprio expoente. Certo? Nessa situação aqui, a nossa resposta vai ser o quê? O nosso próprio expoente. O nosso expoente aqui é menos 3. Tem esse menos da fórmula. Vai anular esse menos aqui. Então, automaticamente, ficamos com pH igual a 3. Estamos juntos? Não tem nada aqui. Não tem nada. É um cálculo soft esse aqui. Um cálculo bem soft mesmo. Ok, tá certo. Agora quero o pOH. Então, pOH, bem que nós sabemos que vai ser 14
menos o pH. Não é isso aí que nós aprendemos? Então, isso aqui vai ser 14 menos 3. Isso aqui vai ser igual a 11. E prontos. Isso prova que o ácido clorídrico é um ácido praticamente, uma vez que o seu pH foi 3. Tem um comportamento ácido. Tá claro, né? O pH é menor que 7. Não é menor que 7? É. Então, o pH deu 11. Claro, se o pH é menor que 7, você acaba dando esse valor aqui. Nós trabalhamos com a escala de pH. Agora, se você tiver pH, melhor converter teu pH em pH para poder analisar a natureza da sua solução. Pode fazer screenshot e vamos para o próximo exercício. Já fiz screenshot. Já fez? Pode fazer de novo, agora tá nice. Ok, tá certo. Entendeu esse exercício? Sim. Ok, muito bem. Aqui praticamente temos um bom exercício para ser analisado. Determina o pH e o pOH da soda cáustica que foi preparada com a adição de 2 gramas em 500 ml de água. Dadas massas molares sódio 23, hidrogênio 1, oxigênio 16 ou 16. Ok, tá certo. Esse exercício aqui não facilitou, ok? Por quê? Porque esse exercício aqui não nos deu a concentração do hidróxido de sódio. Soda cáustica é hidróxido de sódio, ok? Soda cáustica é hidróxido de sódio. Muito bem, e já sabemos que hidróxido de sódio é uma base forte. Automaticamente a sua concentração é igual à concentração dos íons exatamente. Agora sim, você está andando, agora sim, você está andando na mesma pedalada comigo. Muito bem, vamos lá pôr os nossos dados, vamos lá trabalhar. Vamos tentar ser um pouquinho organizados, mas é claro que isso aqui nós não vamos fazer no exame da admissão, andar a colocar dados. Vamos atacar logo o exercise. Ok, tá certo. Nós temos que a massa da soda cáustica é de 2 gramas, certo? O volume é de quanto? 500 ml, estamos a falar de quantos litros? Exatamente, exactly. Estamos a falar de 0,5 litros. E massa molar do hidróxido de sódio é igual a 23, ali 16, 23 40. mais 16 mais 1 vai dar 40 gramas por mole, certo? Chegou, né, vai? Então, queremos calcular pH e queremos calcular pOH. É isso que nós queremos calcular. Vamos lá na nossa fórmula ou resolução, certo? Fórmula ou resolução. Ok, está claro que para calcular pH precisamos da concentração dos íons hidroxiliônicos, mas para termos isso precisamos da concentração da base. Precisamos da concentração do hidróxido de sódio, certo? Então, vou calcular aqui primeiro a concentração. Concentração de hidróxido de sódio vai ser igual a massa, certo, né? É massa, né? Sobre massa molar vezes o volume. É isso, né? A forma que resume tudo. Então isso aqui vai nos dar o que? Massa, estamos a falar de 2 gramas. Massa molar, we're talking about 40. Volume, 0,5. Não é isso aí? Sim. Ok, tá certo. Então vou calcular, vou continuar. Sabemos que ao multiplicar por 0,5, reduz o número pela sua metade. Ficamos aqui com 2 sobre 20. Estamos juntos? Então, aqui estamos a falar de 2 sobre 2 vezes 10 elevado a 1. Está a andar bem, né? 2 por 2 dá 1. Passamos esse trio aqui para cima, fica negativo. Então, a concentração do hidróxido de sódio é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 1.
que é o mesmo que 10 elevado a menos 1, certo? Molar. Tá claro? Tá claro até aqui? Sim. Então, vamos lá partir para calcular o que agora? O POH, claro. Vamos calcular o POH. Ok. Certo. Vamos lá calcular o nosso POH rapidamente. O nosso POH vai ser dada por menos logaritmo da concentração de íons hidroxiliônicos, que são esses íons da base aqui, porque essa base aqui é uma base forte, então tudo aqui é igual aqui. Não precisamos de sofrer, tudo aqui é igual. Então nós temos aqui que isso aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a menos logaritmo da concentração, que é 10 elevado a menos 1. Isso aqui vai dar quanto? Isso vai nos dar menos 1. Menos 1. Só que com esse menos acaba sendo anulado. Fica 1 positivo, certo? Sim. Então o pOH deu 1. Agora falta calcular o pH. pH vai ser igual a 14 menos 1. 14 menos 1 vai nos dar quanto? Dá 3. Isso prova que o hidróxido de sódio é uma base forte mesmo, porque o seu pH deu um número acima de 7, que é 13. Certo? Certo. Não se esqueça que nós trabalhamos com a escala de pH, não a escala de pOH. É isso que nós estamos a trabalhar aqui. Estamos a falar de uma situação em que eu te dei no exercício, disse assim: calcule a concentração dos íons hidroxilos, cujo pH é de... O pH é de quanto? O pH é de 3, mas eu quero saber qual é a concentração dos íons hidroxilos. É simples. Sabemos muito bem que pH é menos logaritmo da concentração dos íons H+. Não é isso que nós sabemos? Então, você sabe que aqui tem 10. É uma questão de você isolar aqui. Isolar. Há uma propriedade dos logaritmos que diz o seguinte. Logaritmo de A na base B igual a X, por exemplo. Isso aqui como é que acaba? Esse número elevado a esse vai dar esse. É uma propriedade, definição dos logaritmos. B elevado a X vai ser igual a A. Então, aplico essa definição. Mas primeiro tenho que me livrar desse menos aqui. Primeiro vou multiplicar tudo por menos, acabo tendo aqui menos pH é igual a logaritmo da concentração de íons H+. Exatamente. Aqui acaba sendo positivo, aqui fica com menos. Estamos juntos, né? Não ficaste atrás da definição? Isso aqui é definição. Não, percebi. Ok, então você depois substitui. Como aqui nós temos 10, sabemos que 10 elevado a isso vai ser igual a isso. Então você faz 10 elevado a menos pH vai ser igual à concentração dos íons H+, certo? Não percebi essa parte. Ok, então acho que tem que começar o exercise. Deixa ela começar. Olha só, sabemos que... Eu te dei o que é mesmo? Eu disse que pH é igual a quê? A 3. É igual a 3. E te pedi para você calcular a concentração dos íons hidroxílios, certo? Ok, eu também estava a percorrer um caminho muito longo. Se eu quero a concentração dos íons hidroxílios, o mais aconselhável é que eu tivesse o pOH. É o que me ajudaria a ter logo a concentração dos íons hidroxílios, ok? Mas isso é simples. Para ter o pOH, tem no pH. É só fazer isso aqui. pOH é igual a 14 menos 3. pOH é igual a 11, certo? Isso aí é muito simples. Eu quero concentração de íons hidroxílios, então vou colocar a forma de pOH. pOH é igual a menos logaritmo da concentração dos íons hidroxílios. Estamos juntos, né? Ok, quem diz... Eu disse que depois leva esse sinal menos aqui, dá esse tio aqui, porque esse tio aqui merece. Leva esse sinal menos aqui, dá esse tio. Então, vamos ter o quê? Eu posso começar por isso. Ok, deixa-me lá ter aqui. Vou ter o seguinte. Menos pOH é igual a logaritmo da concentração dos íons hidroxílios, certo?
Ok, tá certo. Lembra da definição? A definição de logaritmo diz o quê? Diz se você tem um logaritmo de a na base b igual a x, é só levar isso aqui e elevar a isso para dar isso. Nesse caso, a definição diz que b elevado a x vai ser igual a quê? Vai ser igual a a. Estamos juntos, né? Essa é a definição. É a única coisa que vai te ajudar a sair desse problema. Então, o que o senhor faz aqui? Já sabendo da definição, o senhor faz o seguinte. Ok, eu vou fazer uma coisinha muito boa. Eu vou levar isso, vou colocar desse lado aqui. Vou começar por isso primeiro. Vou escrever aqui. Logaritmo dos íons hidroxilos é igual a menos POH. Tem algum problema? Só inverti isso. Não tem, né? Só comecei por isso, só não precisa mudar sinal. Só comecei por isso. Quem diz que isso é igual a isso, então está a dizer que isso é igual a isso. Então, não fiz nada. Só mudei para você poder ver. Aqui nós temos 10. O que diz a definição? A definição diz que 10 elevado a POH vai ser igual à concentração de íons hidroxilos. Entendeu? Sim. Não é isso aqui. B elevado a X é igual a A. Não é isso que está a dizer aqui. Então, 10 elevado a isso vai dar isso. Então, você tem que íons hidroxilos que você queria vão ser dadas por 10 elevado a menos POH. Certo? Certo. Então, é o mesmo que dizer que íons hidroxilo vai ser igual a 10. POH que te deram é de quanto? É de 11, não é 11? É só colocar aqui menos 11. Acabou. Vai chegar um momento em que o senhor vai fazer isso mesmo, só de piscar, só dizer que isso aqui, já que o pH é igual a 3, então a concentração de íons hidroxilos é 10 elevado a menos 3. O senhor logo vai perceber isso aí logo, num piscar de olhos, ok? Ok. Se tiver a ver, Ali poderemos fazer direto aquele 11 lá, ficar 10 elevado a menos 11, acabou. Eu só estava a mostrar, só estava a te mostrar que isso aqui vem daqui só, mas futuramente o senhor não há de fazer mais toda essa manobra aqui, só a dizer logo. Se meu pH é igual a 3, isso quer dizer que a concentração de íons hidrogeniônicos é 10 elevado a menos 3. Porque é com 10 elevado a menos 3 que eu hei de ter pH igual a 3. Apanhou, né? É isso que está a acontecer aqui. Ok, tá certo. Para finalizar essa aula aqui, eu vou lhe dar algumas propriedades dos logaritmos que vão te ajudar muito, certo? certo. Imaginemos que eu tive um exercício cuja concentração de íons, para não demorar mais, eu li o exercício e extraí no exercício que a concentração de íons H+, desse tal ácido forte, é de 2 vezes 10 elevado a menos 3. Está a entender, né? Tá vendo que esse 2 agora estragou tudo. Eu só sei que se tivesse 1, logo ia dizer que o pH é igual a 3. Logo, ia dizer que o pH é igual a 3 logo. Mas agora tenho 2 à frente. Porque se eu vou para a fórmula, eu vou encontrar o seguinte, que pH é igual a menos logaritmo da concentração de íons H+. Depois, ao substituir, eu vou ter que pH é igual a menos logaritmo de 2 vezes 10 elevado a menos 3. Não é só que eu ter aqui? Sim. Agora eu tenho uma situação muito complicada. Aqui a ideia é, temos uma coisinha chamada de logaritmo do produto. O senhor tem que registrar aí. O que diz logaritmo do produto? Logaritmo do produto. Produto é multiplicação. Estamos juntos, né? Sim. Então, o logaritmo do produto diz o seguinte. Se você tiver um logaritmo de A na base B vezes, nesse caso, mais... vezes, eu quero colocar vezes, né? Vezes B, vezes C. Tem uma situação assim. É essa situação que eu tenho aqui. Está a ver, né? Essa situação que eu tenho aqui é essa aqui. Estou a colocar letras. Então isso aqui pode acabar assim. O senhor pode ter isso aqui. Pode ter logaritmo de A, separar o logaritmo em duas partes. Colocar aqui na base B, mais logaritmo de C. Estamos juntos, né? Mais logaritmo de C na base B. O senhor pode separar esse logaritmo em duas partes assim, usando mais. Apanhou?
É o que diz essa propriedade. Vou manter a base adicional dos points. Não, a propriedade diz que você tem que destruir esse logaritmo. Vai colocar logaritmo de 2 na base 10, mais logaritmo de 10 elevado a menos 3 na base 10. Percebeu? Sim. Vamos fazer isso aí, vamos ver no que isso vai nos ajudar. Eu hei de ter aqui que pH é igual. Vou colocar esse menos fora dos meus problemas, claro. Vou colocar fora. Estamos juntos, né? Eu quero destruir isso. E isso é isso que vamos escrever aqui. Vai ser logaritmo de 2 na base 10 mais logaritmo de 10 elevado a menos 3 na base 10. Certo? Já uma, né? Sim. Ok, por isso que eu disse, você terá que fixar logaritmos de 1 a 10. Nesse caso, terá que fixar logaritmo de 2 quando é que dá. Então, só o senhor vai fixar, não é nada. Só aí. Então, o pH vai ser igual a menos. Logaritmo de 2 na base 10 dá 0,3. Certo? Sei que não me engano, mas é 0,30 mesmo, é 0,30. Então, vai ser 0,30 mais... Isso aqui quando é que dá? Isso aqui. Logaritmo. Combinamos que quando o número daqui e o número daqui são parecidos, logo vamos igualar ao quê? Aos expoentes. Não foi isso que nós combinamos, tio? Não foi? Foi. Menos 3. Então logo vai ser menos 3 aqui. Estamos juntos, né? Recorda, né? Porque esse menos vai descer, então vai anular esse mais. Vai ser menos 3 aqui. Então o que nós temos que fazer é 3,0 menos 0,3. Calculamos isso. Então 30 menos 3 dá 27, né? Sim. Não é 27? Sim, é 27. Mas não, no nosso caso não é 27. Vai ser quanto? 2,7. 2,7, exatamente. Vai ser menos negativo 2,7, certo? Porque aqui é esse número menor menos esse número maior. O sinal que vai ganhar o sinal do número maior, certo? Muito bem. Então, menos de menos acaba sendo o quê? Acaba sendo mais. Então, o pH acaba sendo o quê? 2,7. Apanhou o job que vamos ter às vezes, né? Devido a alguns números que estarão à frente do 10. Sim. Então teremos que destruir o logaritmo e colocar assim em partes para depois achar. Mas com a prática nós vamos fazer isso também num piscar de olhos. Piscou, fez.